Olá, turma do 8º ano da Escola Municipal Edgar Torres. Sejam bem-vindos a mais uma semana de aulas online. Dando início com a disciplina de Língua Portuguesa com o professor Ricardo Paes. O tema da nossa aula de hoje é personagens, enredo, tempo e espaço do conto. Então, nós vamos falar a respeito do conto e, além do conto, nós vamos falar um pouco também sobre outros gêneros narrativos. Ok? Bons estudos! Nesta aula será estudado o gênero literário conto, por meio da estrutura com seus personagens, enredos, tempo e espaço. O propósito é que você possa, ao final desta aula, identificar marcadores temporais, caracterização dos espaços físicos e dos personagens e o conflito gerador, bem como identificar os tipos de narrador em textos narrativos ficcionais. Então, além do conto, nós iremos compreender um pouco a respeito dessa estrutura que envolve os textos narrativos ficcionais. Ok? Antes de dar início ao tema da nossa aula, vamos falar um pouco sobre leitura. Quando lemos, temos a oportunidade de conhecer um pouco mais da história, política, arte, costumes, enfim, um pouco mais da cultura de um povo em um determinado momento histórico. A leitura possibilita a ampliação dos horizontes do conhecimento e saber interpretar as informações de um texto, destacando, por exemplo, onde os fatos aconteceram, por quê, quais são os personagens principais e seus papéis na trama, na história, nos facilita a compreensão do mesmo. Por isso, quando lemos uma história, devemos ficar atentos a detalhes como nomes, lugares que nos facilitarão o entendimento do texto. Certo? Bom, vamos agora relembrar o que é um conto. O conto é um gênero textual que consiste em uma história curta, uma narrativa breve, geralmente construída em torno de um fato principal. Em geral, o conto não é publicado isoladamente. Ele faz parte de uma obra maior. Então, é uma obra que você encontra vários contos. O conto é uma obra literária de ficção que cria um universo de personagens e acontecimentos, de fantasia ou imaginação. Sendo mais curto que a novela ou romance, o conto tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax. O conto é conciso. Narrador, personagens, enredo, tempo, espaço, conflito e desfecho são elementos que constituem um conto. Vamos agora conhecer ou rever os elementos que constituem o gênero conto. Narrador é a voz da narrativa. Através dele, compreendemos as cenas, os cenários e o próprio enredo. O narrador é o ser do discurso, ou seja, é por ele que ficamos sabendo dos fatos que acontecem na história, podendo ser o narrador-personagem. É aquele que narra e participa ao mesmo tempo da história. Ele tem uma relação íntima com os outros elementos da narrativa e sua maneira de contar é fortemente marcada por características subjetivas emocionais. Nós temos aí os exemplos. O primeiro, a casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes. Então, observamos aí, né, a colocação aí em primeira pessoa, né, que eu estava hospedado. A proximidade do narrador-personagem com o mundo narrado revela fatos e situações que o narrador de fora não poderia conhecer. Ao mesmo tempo, essa mesma proximidade faz com que a narrativa seja parcial, impregnada pelo ponto de vista do narrador.
Então, observem nesse segundo exemplo aí que nós temos Capitu, criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada em seu vestido de chita, meio desbotado, os cabelos grossos, feitos em 2 tranças, com as pontas atadas em uma à outra, à moda do tempo. Observe aí essa questão da subjetividade, né? Desse ponto de vista do narrador. Esse aí é do romance Dom Casmurros, né? Em que temos a personagem Capitu. Então não é um conto, um romance, mas aí são textos narrativos, né? Leia o texto abaixo e observe as características do narrador-personagem. Então, temos aí mais outro exemplo, né? Parei para conversar com minha amiga, porque eu notei uma tristeza no seu olhar e perguntei: Amiga, por que tanta tristeza? Ela me respondeu: Meu cachorrinho morreu há pouco tempo, por isso estou triste, tão triste. Então, nós temos justamente isso que eu falei, a presença da primeira pessoa nessa narração, né, que é o narrador-personagem. Narrador-observador. Narra os acontecimentos sem participar da história e das ações. Ele conhece todos os fatos e, por não participar deles, narra com certa neutralidade. Apresenta os fatos e as personagens com imparcialidade. Não tem conhecimento íntimo dos personagens nem das ações vivenciadas. Então veja no exemplo. Resolveu tentar a sorte nos Estados Unidos, pouco antes dos atentados terroristas. Então você percebe que nós temos aí uma mudança significativa em relação ao narrador-personagem, aquele que traz a subjetividade, e o narrador-observador, é aquele que apresenta os fatos, mas de maneira neutra. Narrador onisciente é aquele cujo conhecimento dos fatos é total e absoluto. Sabe o que pensam e sentem os personagens, seus sentimentos, sensações, intenções, planos. Também é um narrador que não participa da história, né? Não é um personagem da história, mas ele conhece mais do que apenas o narrador observador. Lembrando que o narrador-personagem, ele narra em primeira pessoa. O narrador observador e o narrador onisciente, ele narra em terceira pessoa. Ok? Os personagens. Todo personagem é um ser fictício, criado pelo autor e que adquire vida quando colocado na trama. Em um texto narrativo, geralmente encontramos personagens principais e secundários. Nós temos o protagonista. O que é isso? É o personagem principal da história. O antagonista. É o personagem que se opõe ao protagonista. Um famoso antagonista é o vilão Leôncio, do romance A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães. Esse romance também ele foi adaptado para as telas, né, de TV em uma novela. Coadjuvante são os personagens que contracenam com o protagonista e o antagonista. Certo? Então nós temos relacionado aos personagens essa classificação: protagonista, antagonista, coadjuvante. Tempo. Em uma história, o tempo pode ser expresso na ordem que os fatos acontecem, isto é, na chamada ordem cronológica, passado, presente, futuro. Ou também pode aparecer fora da ordem cronológica. Nesse caso, os fatos acontecem de acordo com a memória do narrador. O tempo indica a ordem dos fatos na história. Ele pode ser cronológico, que é aquele que segue a ordem dos acontecimentos de forma linear. Começo, meio e fim. O psicológico é aquele em que há uma interrupção,
uma quebra na sequência lógica dos acontecimentos. Então, nós temos essas duas maneiras aí de narrar, né, essa sequência do tempo no texto narrativo. Espaço é o local onde os personagens circulam, onde as ações se realizam, podendo ser físico e social. Espaço físico é o lugar onde acontecem os fatos, por exemplo, uma casa, praça, rua, cidade. Espaço social é o espaço relativo às condições socioeconômicas, morais e psicológicas que dizem respeito aos personagens. O ambiente é o cenário por onde circulam personagens e onde se desenrola o enredo. Em alguns casos, a importância do ambiente é tão fundamental que ele se transforma em personagem, como, por exemplo, O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Leia o fragmento abaixo e perceba como o narrador foi detalhista na descrição do ambiente. Certo? Enredo. Trata-se da história propriamente dita, na qual os fatos são organizados e narrados. Mesmo em se tratando de fatos fictícios, o discurso requer uma certa coerência, visando proporcionar no leitor uma impressão de que os fatos, situados em um dado contexto, realmente são possíveis de acontecer. O enredo é dividido em 4 partes. A apresentação, que introduz os personagens e o contexto das ações, como o tempo e o lugar em que ocorrem. Apresenta o fato inicial, contextualizando a história. Conflito é a parte do enredo onde as ações se desenvolvem, levando a narrativa ao clímax. Apresenta o desenvolvimento das ações ou um fato que alteram a situação inicial. Talvez seja a parte elementar de toda a história, né? Vamos dizer, a parte principal, pois é ele que confere motivação ao leitor ouvinte, instigando-o a se envolver cada vez mais com a história. Clímax é o ponto onde a narrativa atinge seu momento crítico. É a parte de maior tensão da história, levando a narrativa ao desfecho. E o desfecho, depois de conferir toda a tramitação da história, é chegado o momento de se partir para uma solução dos fatos apresentados. É o momento em que o conflito gerado pela personagem são resolvidos, né? Ou os conflitos gerados são resolvidos. Lembre-se que, embora a estrutura do enredo se apresenta de forma sequencial, ele também pode alterar essa ordem. Então, ele pode começar pelo desfecho, pelo final. Certo? Então, existe a estrutura, né, do enredo, porém, ele pode ter outra sequência, adquirir outra sequência. Tipos de discurso. Nos textos narrativos, nós encontramos o discurso direto e o discurso indireto. No discurso direto, os próprios personagens intervêm no texto, ou seja, sabemos deles pelo seu próprio discurso. Isso permite que traços da fala e da personalidade dos personagens sejam destacados e expostos no texto. Veja o exemplo. A mãe disse ao filho: tenha cuidado na vida. Já no discurso indireto, o narrador nos traz a fala do personagem. Nesse caso, o narrador se utiliza de palavras suas para reproduzir aquilo que foi dito pelo personagem. Como exemplo temos: Elisiário confessou que estava com sono. Machado de Assis. Observe aí na estrutura que nós temos
o verbo mais que mais a fala do personagem. Esses verbos, confessou e o verbo logo acima, disse, recebem um nome que vocês verão no próximo slide. Ok? Além do contexto, há alguns recursos utilizados nas narrativas para diferenciar a fala dos personagens da fala do narrador. Temos, portanto, o travessão, exemplo, e Carlos, indignado, gritou: "Onde estão todos?" Observem aí a presença do travessão, como também gostaria de destacar o verbo aí, gritou. Geralmente usa-se o travessão após verbos dicende ou de dizer. O que é isso? São verbos utilizados para introduzir um diálogo, como, por exemplo, afirmar, dizer, falar, gritar, declarar, perguntar, entre outros. Temos também as aspas. Observem no exemplo. E, para o promotor, o processo não vem correndo como deveria. Às vezes, sinto morosidade por parte do juiz. Então, vejam que nessa introdução aí, dessa fala, nós não temos a presença do verbo dicende, certo? Temos aqui uma tabela em que você vai perceber a mudança que ocorre quando fazemos essa troca de discurso. Então, temos o discurso direto, o discurso indireto. Então, nós observamos aí mudança nos verbos, mudança nos pronomes, nos advérbios. Então, são adequações de acordo com cada discurso. Eu não vou ler especificamente cada uma dessas, mas é bom que você veja e fique atento a essas modificações que ocorrem. Tudo bem? Além dos aspectos que já vimos, nas narrativas, como por exemplo no conto O Primeiro Beijo de Clarice Lispector, confundem-se as vozes dos personagens e a voz do narrador. Nós temos aí no exemplo essa mistura, né? Temos voz do narrador e temos as vozes de dois personagens. Então, isso é comum acontecer nas narrativas, né? Nos contos, nos romances. Você encontra muito isso, então você precisa ficar muito atento ao realizar uma leitura, né? E observar quem fala naquele momento. Ok? Chegamos ao momento da nossa leitura do conto A Carteira, escrito por Machado de Assis. Você vai ler para responder algumas questões do exercício e, assim, identificar e refletir sobre as especificidades composicionais desse gênero. Eu não vou fazer a leitura do conto, mas vocês vão lendo de acordo com o tempo de vocês e os slides estarão disponíveis no blog.
Bom, agora é o momento de você fazer os exercícios, né? É o momento da nossa atividade. As referências, né? O material que foi utilizado, pesquisado, né? Para a produção dessa aula. Finalizando, deixo esta mensagem para despertar o desejo de vocês pelos gêneros literários, né? Pela leitura literária. Os textos narrativos são cheios de mistérios, suspense, emoções que nos levam a chorar, sorrir, sentir medo, pena, raiva, etc. Como exemplo de textos narrativos, entre outros, temos os contos, as lendas, as novelas, os romances. Pense no seu livro ou filme favoritos. Percebeu que podemos encontrar personagens bons ou maus, lugares lindos, encantadores ou lugares tristes, deprimentes? Pois bem, assim são construídos os textos narrativos. Em nossas viagens a esses textos encantadores, encontraremos personagens, descrição do lugar onde ocorre a narrativa, o tempo, o foco narrativo, o conflito gerador, os tipos de narrador, que nos levarão a sonhar e viver grandes emoções. Pessoal, boa leitura, boa semana, fiquem com Deus e até a próxima.